Olá, meus irmãos e minhas irmãs da página de Tinho Miranda e do canal Família em Cristo. Que bom nós estarmos nos encontrando aqui mais uma vez para um momento de oração, de reflexão da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a compartilhar e a curtir as mensagens, tanto do canal Família em Cristo, quanto da página de Tinho Miranda. Quando você compartilha e quando você curte e comenta as mensagens, mesmo que seja para fazer um amém, uma oração de gratidão, um oi, um boa tarde, uma boa noite, você está fazendo com que as redes sociais, aqueles que administram as redes sociais, percebam que esses vídeos têm relevância e eles acabam indicando isso para as pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm curtido, que têm comentado aqui nos nossos canais. Continue. Você não tem ideia como você está ajudando a alcançar pessoas. Os vídeos aqui do canal têm tido um alcance muito grande e quem tem feito os vídeos alcançar as pessoas são as suas curtidas, são os seus compartilhamentos e são os seus comentários. Então eu sou muito grato a você e convido você a continuar cooperando, colaborando para que as mensagens aqui do canal possam atingir as pessoas. Dito tudo isso, eu quero convidar você hoje a meditar comigo a palavra de Deus que está em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 11. Essa palavra, lá em 1988, 89, 90, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu encontrei essa palavra. E essa palavra me incomodou, tanto que eu memorizei ela. Muitas vezes eu orei a partir dessa palavra, nas duas dimensões, tanto na dimensão de abençoar, como na dimensão também de quebrar toda e qualquer maldição que tivesse por ignorância meus pais ou meus antepassados proferido com relação a mim e a minha família. E todos os dias, quando eu oro pelos meus, eu evoco essa palavra. A partir dessa palavra que eu quero partilhar com você neste momento. Diz assim, a bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. A bênção paterna fortalece a casa dos seus filhos. Você que tem acompanhado as nossas orações da manhã, bom dia Jesus, você tem percebido que eu tenho encerrado todas as orações proclamando a bênção lá de Números. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volva o seu rosto para ti, se compadeça de ti e tal. Eu tenho feito esta oração em todas as gravações do nosso Bom Dia Jesus. E vou continuar fazendo. Todos os dias eu tenho postado, tanto no canal quanto na página, aquele momento de oração de manhã, com esse propósito de meditar a palavra e de clamar e de pedir a bênção, de abençoar. A palavra de Deus diz assim: abençoai para ser herdeiro da bênção. Jesus abençoava as pessoas. Abençoar quer dizer falar bem, falar coisas boas. E aqui, irmãos, a palavra de Deus, aqui em Eclesiástico, ela aprofunda, ela traz, irmãos, a nós a gravidade disso. A bênção paterna fortalece a casa dos seus filhos. Quando fala a bênção paterna, também é a bênção materna. Você não tem ideia quando você abençoa o seu filho, o bem que isso lhe faz. A bênção paterna fortalece a casa dos seus filhos. Qual que é a ideia do autor sagrado quando ele dá esse ensinamento? Ele entende que a vida é como uma casa. E a bênção paterna, a bênção materna edifica,
fortalece a casa dos filhos. Lembra lá no Evangelho que Jesus diz: quem ouve a minha palavra é como aquele homem prudente que edificou sua casa na rocha. Veio as enchentes, veio o vento e a casa resistiu. Aquele que ouve a minha palavra e não as pratica é como um homem tolo, insensato, que construiu sua casa na areia. Na primeira chuva, na primeira enchente, ela ruiu. Foi grande a sua ruína. Aqui o autor sagrado direciona-nos a compreender da importância da bênção do Pai. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. O ato de você estender as suas mãos e abençoar. Por isso que todas as manhãs, nas publicações da oração da manhã, lá do Bom Dia Jesus, eu tenho feito a oração do Êxodo, que é clássica, a bênção de Números, que é clássica. Por quê? Para ir nos treinando, nos ensinando, nos treinando a abençoar. A importância, meu irmão, minha irmã, de estender a mão em direção dos seus filhos e abençoar a vida deles, abençoar a vida espiritual deles, abençoar a vida física, a vida emocional, abençoar o trabalho. A bênção paterna, a bênção materna fortalece a casa dos seus filhos. Não são palavras mágicas. Meus irmãos e minhas irmãs, existe um mundo espiritual. E quem determina o que acontece no mundo espiritual somos nós, através das nossas palavras. E aí está o segredo da oração. Muitos dizem a força da oração. Eu digo para vocês que a oração nos aproxima de Deus porque a força está em Deus. Então, quando um pai, uma mãe abençoa o seu filho, abençoa a sua filha, a casa deles em todos os sentidos, figurados e real, ela é edificada, ela é fortalecida. Aquela pessoa carrega após si uma bênção. Carrega após si o bem. É o pai falando bem, a mãe falando bem do filho, invocando a Deus em favor do filho, em favor da filha, em favor do seu casamento, em favor do seu trabalho, do seu estudo, do seu lazer, da sua viagem. Abençoar. Abençoar. E você vai encontrar muitos trechos bíblicos que nos orientam e que nos ensinam a abençoar. Lá vai dizer, na carta de Pedro, abençoar para ser herdeiro da bênção. Abençoar para ser herdeiro da bênção. Meu irmão, comece a abençoar. Abençoar sua casa, abençoar seu alimento, abençoar. Os católicos têm o hábito, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os evangélicos, eu abençoo em nome de Jesus. É bênção, é coisa boa. Comece a falar bem do seu filho, falar bem da sua filha. Uma mãe foi a um líder religioso pedir oração para o seu filho porque ele estava desempregado. E aí, chegando no líder, ela disse: olha, meu irmão, eu gostaria que você orasse para o meu filho, orasse por ele, que abra as portas para ele. Ele está desempregado, ele não está conseguindo trabalho, ele está desolado. O meu filho é uma pessoa muito difícil de lida, ele é muito teimoso, ele é muito cabeça dura, é um menino chucro. O meu filho é um homem duro de lidar, até penso o dia que ele se casar, como é que ele vai ser com a esposa dele. E começou a falar mal do filho, e aquele homem escutando. Chegou um determinado momento que o homem disse: irmã, por favor, pare. Pelo amor de Deus. Com a apresentação que a senhora está fazendo do filho da senhora para mim, se eu fosse empresário, eu já não ia dar um emprego para ele. Vamos reverter, minha irmã. Vamos mudar essa linguagem. Seu filho pode ser uma pessoa difícil, pode ser uma pessoa geniosa, mas você vai começar a partir de hoje a abençoar o seu filho. E aquele homem de Deus pegou as mãos daquela mãe e uniu-se em oração para abençoar o filho. Abençoar. Muitas vezes, irmão, nós ficamos fazendo projeções negativas, com medo dos nossos filhos se enveredar para o caminho das drogas, para o caminho do crime, da infelicidade. Nós começamos a deduzir que eles vão praticar o mal e já agimos como se eles estivessem praticando o mal. Abençoar. A bênção paterna, a bênção materna fortalece a
casa dos seus filhos. Mesmo que você não viva com o pai dos seus filhos, mesmo que você não viva com a mãe dos seus filhos, abençoe os seus filhos. Estenda a sua mão e diga: Deus, pela autoridade que o Senhor me deu como pai e como mãe, eu abençoo a casa dos meus filhos, eu abençoo os meus filhos. Que tudo corra bem para eles, que os seus anjos estejam acampados ao redor deles, guardando, livrando-os de todo o mal. O que acontece, irmão? Muitas vezes nós ficamos ressentidos com nossos filhos porque eles não fazem aquilo que nós queremos que eles façam. E a gente se rebela. E a gente não abençoa, e a gente começa a se queixar, e a gente começa a murmurar. Até mesmo a nossa oração pelos nossos filhos tem uma conotação de queixume, de murmuração. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. E aí a segunda frase desse versículo 11 diz assim: a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Misericórdia! A maldição de um pai, a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces da casa dos seus filhos. O único mandamento que é acompanhado de uma promessa é o quarto mandamento: honrar pai e mãe, e terás vida longa sobre a terra. E quando orares, serás atendido, diz a palavra. A maldição de um pai, a maldição de uma mãe arrasa até o alicerce da casa dos filhos. Isso não é para nos inculcar, mas é para nós abrirmos os nossos olhos e começar a abençoar os nossos filhos. Quando nós proferimos coisa negativa com relação aos nossos filhos, nós estamos autorizando os espíritos maus, o mal a agir, porque nós temos autoridade sobre eles. Deus nos conferiu essa autoridade porque nós somos pais. Deus nos confiou a criação e a educação deles. Abençoar, dizer coisa boa, isso não quer dizer que nós não vamos corrigir os nossos filhos, que nós não vamos orientar, que nós não vamos dizer para ele aquilo que nós entendemos que não está certo, mas não em tom de ameaça, de maldição, mas para abençoar, para lhe abrir os olhos, para lhe orientar. A maldição de um pai, a maldição de uma mãe, por mais difícil que o seu filho seja, por mais dificuldade você esteja passando com ele, meu irmão e minha irmã, não o amaldiçoe. Não aumente o peso que já está sobre ele. Muito pelo contrário, abençoe o seu filho. Interceda pelos seus filhos. Coloque-se diante de Deus em favor dos seus filhos. Ah, Ditinho, mas o meu filho, a minha filha não vai na igreja, não ora, não lê a Bíblia. Ore você pelos seus filhos, leia a Bíblia pelos seus filhos, interceda pelos seus filhos. A igreja do Oriente, as mulheres quando envelhecem, vão ficando para a terceira idade, elas dedicam um dia de oração por semana para cada filho. Se ela tem 10 filhos, 10 dias, nos próximos 10 dias, ela ora cada dia por um filho. Encerrou, ela volta e ora tudo de novo. O tempo todo intercedendo, abençoando, louvando a Deus pela vida deles. É nossa função, é nossa missão. O mundo, irmãos, o tempo todo instiga-nos ao mal. Quantas palavras de maldição nós ouvimos durante o dia? Palavras negativas. Nós temos ouvido, nós temos, através das músicas que ouvimos, dos noticiários. O que nós temos que fazer? Fazer a contramão de tudo isso. Se estabelecer diante de Deus a favor dos nossos filhos. A partir dessa palavra. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Pare de querer que os seus filhos sejam bonecos de presépio, vaquinhas de presépio, que você dá corda e eles fazem tudo o que você quer. Eles são pessoas diferentes de você, eles têm uma personalidade diferente da sua, um modo de interpretar o mundo diferente de você. Ele tem outros sonhos, mas deixe eles sonhar, deixe eles interpretar o mundo do jeito deles, mas você esteja na retaguarda, abençoando-os. Abençoe-os, fale bem dos seus filhos. Digam palavras positivas, de palavras de poder a partir da palavra para os seus filhos. Muitas vezes, irmãos, nós vamos diante de Deus e gastamos o nosso tempo dizendo que nós estamos intercedendo, mas na verdade nós estamos choramingando diante de Deus para que Deus mude os nossos filhos, para que eles façam o que nós queremos. Isso é errado, é uma oração manipuladora, eu diria até feiticeira. Estenda a mão para os seus filhos e diga: Deus, eu abençoo os meus filhos, em nome de Jesus. Pai, que todo o bem, que toda a graça suceda na vida deles.
Pai, que a minha bênção fortaleça a casa deles, Senhor, o alicerce da casa deles em todos os sentidos, a partir de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Abençoe o seu filho. Ah, Ditinho, mas o meu filho fez uma opção sexual que eu não queria. Abençoe. A minha filha fez uma opção sexual que eu não queria. Abençoe a sua filha. A sua bênção não está vinculada ao comportamento do seu filho e da sua filha. Não é questão de merecimento. Havia e há uma prática entre os mais velhos, das gerações aí dos anos 50, 60, 70, que eu me lembro, do filho pedir para o pai bênção de mão arrumada, bênção pai, bênção mãe, que Deus te abençoe, que Deus te bendiga, que Deus libere coisa boa na sua vida, que tudo corra bem para você. É por isso que lá em Números, Deus orientou como que deveria abençoar o seu povo. Como que era para abençoar o seu povo? Nós precisamos, irmãos, estabelecer na terra um novo padrão de conduta. Aquilo que o Papa João Paulo II já sonhava, a civilização do amor, começando por aí, levantando as trincheiras de oração, de intercessão, de bênção. É por isso, irmão e irmã, que eu estou todas as manhãs postando no canal Família em Cristo e na página de Tinho Miranda um momento de oração e encerrando com a oração da bênção. Para quê, irmão? Para que nós criemos o hábito de abençoar. Lembre-se, nós precisamos abençoar para ser herdeiros da bênção. Se Deus nos preparar a graça, eu irei fazer algumas falas aqui na página, no canal, que a palavra nos ensina a respeito do poder que há nas nossas palavras. A palavra diz assim: vida e morte está à mercê da língua. E nós vamos comer o fruto das nossas palavras. Nós comemos os frutos das nossas palavras. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, vamos começar a abençoar. Abençoar as pessoas, mas de modo especial. Nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, nossos genros, nossas noras, nossos netos, nossos bisnetos. Nós temos responsabilidades. Não adianta nós queremos controlar, eles são diferentes, eles são modernos, é uma geração nova. E a Bíblia não diz que é para nós controlar eles. A Bíblia diz que eles são como flechas. E que os pais são os arqueiros, e Deus é o divino arqueiro. Convém ao arqueiro estender o arco e lançar a flecha rumo ao infinito. Os filhos não são nossos, são de Deus, Ele nos deu para cuidar deles. Por isso nós temos que abençoá-los, abençoar o trabalho, abençoar a formação deles. E se eles não concordarem conosco, se eles não comungarem das nossas ideias, não vamos ficar ressentidos com eles, magoados, resmungando, desejando coisa ruim por vingança, até vezes inconsciente. Vamos abençoá-los. Vamos abençoá-los. Vamos falar deles para Deus, mas com uma oração inteligente, com uma oração a partir da palavra. Uma oração sábia. Não querendo intervir, controlar, não sei aquela oração controladora, mas uma oração sábia, de bênção, de graça para os nossos filhos. E eu quero encerrar essa fala, meu irmão, minha irmã, fazendo a oração de números, fazendo o clamor da bênção, pedindo a bênção de Deus para nós. Se você que já conhece, ore. Você que ainda não conhece, aprenda. Diz assim, ó: que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Nós podemos orar assim também: que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor mostre para nós a sua face e nos conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Abençoar para ser herdeiros da bênção. Não são palavras mágicas, não há magia nessas palavras, mas como nós proferimos palavras de Deus,
quando nós proferimos a palavra, a presença de Deus gera naquele lugar a graça. Então há poder nas nossas palavras. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos, pode determinar a vida e a morte. Eu louvo e agradeço a Deus por essa palavra, louvo e agradeço a Deus por essa palavra que nos exorta, que nos provoca, que gera em nós consciência. E eu desejo toda graça, toda bênção para você e para a sua família. Você que foi edificado, você que foi edificada, compartilhe essa mensagem. Curta e comente. Faça um comentário, dê sugestão. Esses dias mesmo uma irmã fez um comentário fazendo uma pergunta e eu vou responder e vamos interagir. Mande para o seu filho que é casado essa mensagem, para a sua filha que é casada, para que eles ouçam e eles aprendam a abençoar os seus filhos. Amém? Eu louvo e agradeço a Deus por essa graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.